sabe que situações de emergência podem ocorrer a qualquer momento. Para atuar nesses casos em proteção à vida, a Alerj conta com uma brigada de prevenção a incêndio e pânico. E é este setor que nós vamos conhecer agora. Vamos lá? Com licença, tudo bem, Coronel? Bom dia, Flávia, tudo bom? Tudo jóia. Vamos conversar um pouquinho sobre como que funciona aqui o departamento. Sim. Coronel, qual é a função da brigada de incêndio aqui na Alerj? A gente trabalha com duas linhas de ação, né? Uma na área operacional, que é papel da brigada atuar em momentos de necessidade, né? Tem um pequeno incidente, um foco de incêndio, alguma coisa que fuja da normalidade dentro da casa, a gente atua de forma operacional e ativamente. E a questão de prevenção que a gente trabalha, né, principalmente diagnosticando quais as necessidades da casa, as demandas a serem atendidas, tanto na parte de recurso material para segurança contra incêndio e pânico, né, rede de sprinkler, como é que está funcionando, hidrantes, mangueiras, tudo isso, verificando extintores, verificando toda a parte operacional de equipamentos nos 3 edifícios da casa, e trabalhando com o público interno nosso através de campanhas preventivas, de palestras de esclarecimento, né? A segurança, então, tem um trabalho de parceria com vocês? Isso. Como a gente trabalha com uma estrutura enxuta, de certa forma o pessoal da equipe de segurança entra com um apoio muito grande para a gente, até porque no dia a dia aí é eles que a gente pode contar mais diretamente, já que eles fazem a segurança de 24 horas da casa. Então é importante a gente estar também nessa parceria, desenvolvendo uma capacitação com eles para até, principalmente nos horários noturnos, que ficam praticamente a casa fechada nos teus 3 prédios, com apenas a segurança funcionando, eles possam estar intervindo até que a gente chegue para uma real necessidade. Muito importante que os funcionários se juntem a nós para terem um conhecimento básico do que fazer numa situação de pânico, seja ela qual for, independente se é incêndio, manifestação e etc. E os visitantes, que quando eles ingressarem na casa, eles tenham, seja dado a eles um conhecimento de 2 minutos, que seja ensinado a eles o que fazer numa situação dessa. É de suma importância, não só a capacitação, mas que as pessoas participem disso. Como tudo no mundo, o conhecimento também vai salvar vidas. Na verdade, não adianta só você ter o conceito, né? Só ter a teoria. Você precisa ter a teoria e praticar um pouquinho. Essa manobra que a gente ensina, esse suporte básico, é fundamental para você manter essa viabilidade do paciente até chegar no hospital, para que leigos, não da área de saúde, pudessem prestar assistência a uma situação de emergência. São manobras importantíssimas e de grande valia para o dia a dia, né? De cidadão comum mesmo, né? Vocês são todos do Corpo de Bombeiros? A brigada tem um efetivo aqui composta por militares do Corpo de Bombeiros, né, cedidos para a brigada, e a gente trabalha de forma voluntária, não só com a segurança, como com os demais setores da casa também. Como que é desenvolvido o trabalho de vocês aqui dentro da casa mesmo? Tem alguma divisão de setores? Como eu falei, a brigada atua de uma forma enxuta. Então, na coordenação tenho eu e o meu assistente, que você conheceu, o Coronel Sérgio. A gente, no dia a dia, roda pelas casas, né, vistoriando, sempre vendo a questão, como eu falei, a questão de equipamento, vendo a questão de segurança. Como a casa é muito dinâmica, né, os setores, em dado momento, um dia muda de local, outro dia não. A gente tem um público externo em visitação na casa também, a gente tem um público interno grande, então a gente monitora, né, os 3 edifícios dessa forma e vai desenvolvendo esse trabalho de treinamento, de capacitação, né, de você tornar o público interno cada vez mais preparado para uma real necessidade. A gente primeiro elencou através de uma diagnose quais seriam as demandas a serem atendidas, tanto nessa parte operacional, como eu já falei, quanto na parte de treinamento, capacitação, né, de você trazer um pouco do público interno, principalmente para ser parceiro da brigada, conhecer o seu papel de forma ativa ou passiva numa real necessidade, como é que eles podem estar ajudando numa real necessidade, como é que eles têm que agir, né, principalmente numa situação que a gente precisa trabalhar evacuação, escape, né, em função do tamanho das edificações.
E até já, como eu falei, projetando o futuro nosso, que é nessa mudança, onde a gente vai sair de uma estrutura de 3 edifícios para um único só, que vai centralizar toda a estrutura da Alerj, mas ao mesmo tempo é um edifício maior, 31 pavimentos, né, tem uma carga de incêndio maior, tem um risco maior em função dessas características estruturais. Então a gente atuou em parceria com Paixão, o pessoal da Subdiretoria de Engenharia, principalmente no projeto de segurança contra incêndio em pânico, né? A gente, dentro do projeto que vai ser desenvolvido pela casa, a gente conseguiu inserir tudo que existe em termos de segurança contra incêndio e pânico, né? Os equipamentos mais modernos, de detecção de fumaça, detecção de calor, monitoramento por câmera nos pavimentos, as escadas enclausuradas, os equipamentos de incêndio que tem mais moderno em termos de concepção atual, né? Então a gente foi parceiro com eles aceitaram bem as sugestões que a Brigada deu e o prédio lá vai ser refitado de certa forma, já atendendo todas essas normas de segurança que a legislação exige numa edificação moderna. E antes dessa transição de mudança para o prédio novo, tem alguma situação que vocês estão montando aqui para casa, montar algum plano de segurança, de emergência? A gente vem também trabalhando, né, no plano de emergência que a casa já tinha, atualizando ele para a realidade que a gente enfrenta hoje, né, inserindo as demandas que a gente verificou que a casa estava necessitando, em função do próprio passar do tempo, né, vai mudando um pouco a parte estrutural, a parte de gestão da casa, que hoje tem um público interno, um público externo, como eu falei, maior do que em outros anos, e aí a gente veio adequando isso e também com o foco de que a gente não pode exigir hoje, por exemplo, que aqui principalmente que a gente vai ter 2 edificações que não pertencerão mais à casa, como eu falei, após a mudança, a gente vai ficar com esse prédio principal, que é tombado pelo patrimônio histórico, mas os outros 2 prédios a gente vai entregar, né, nessa permuta da edificação nova. E aí a gente elencou o que seria importante a gente ter nesse momento de transição, né, tanto em termos de recurso material como humano, para que posteriormente a gente foque na nossa nova casa. E além dessa parte teórica, dessas orientações teóricas, eles passam também por alguma fase prática, não? Dentro desse rol de atribuições, a gente encerrou na semana passada um ciclo de palestras para o público interno, onde a gente trabalhou um pouco da parte teórica, muito sucinto e muito focado para a aplicação prática, porque na realidade a intenção da Brigada não é transformar, né, o nosso público interno em bombeiros militares ou brigadistas profissionais, mas sim dar a eles a noção, a percepção de riscos de acidentes que pode acontecer no ambiente de trabalho e até no ambiente pessoal de cada um, que eles entendam um pouco, tenham uma noção básica até para agir no eventual necessidade. A gente costuma brincar, né? O incêndio, ele começa, né, numa pequena chama, num foguinho que às vezes uma pessoa chegaria, né, com um pano, com um copinho e abafar aquele pequeno focozinho, uma lixeirinha que está pegando fogo por causa de uma ponta de cigarro, afastar e aquilo não se alastrar para outros mobiliários, por exemplo, é uma ação que vai resolver o problema. E às vezes as pessoas sem conhecimento tendem a ter receio. Então a primeira fogo, alguém grita fogo, a primeira reação é correr, né? Todo mundo correr. Se você tiver um pouquinho de conhecimento, você vai dar uma olhadinha, não, peraí, é fogo? Não, começou aí um pequeno focozinho. Então, como eu disse, nessa forma que a gente está, com 3 edificações, até que a Brigada se desloque daqui para um dos outros prédios, né, é importante essa participação do pessoal de segurança, do quadro funcional, ajudando a gente nesse sentido. A ideia, então, é que os funcionários se tornem voluntários para ajudar no serviço de vocês, é isso? Isso, e aí a gente fez esse processo de capacitação com palestras teóricas, com dicas práticas de como eles devem se comportar em situação de emergência, né? A gente vai realizar um exercício prático, sempre de forma voluntária, com aqueles que se manifestarem interessados. A gente vai fazer um exercício prático no centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, botar o pessoal para brincar, né, de ser bombeiro por um dia, né?
Sempre é um sonho, quando a gente é criança, né? Um dos sonhos de toda criança é querer ser bombeiro. A gente quer ser astronauta, quer ser aviador, quer ser bombeiro. Então, a gente vai realizar, digamos, entre aspas, esse sonho de alguns amigos aqui da casa, levando para uma parte prática, que é onde a gente treina, né? Tudo que a gente apresentou nesse ciclo de palestra, que a gente demonstrou com vídeos e que as pessoas absorveram esse conhecimento teórico, eles vão praticar isso daí. Então, isso dá uma segurança maior para uma situação real. Coronel, o que você destaca no serviço de vocês? Tem alguma orientação que você gostaria de passar para as pessoas que assistirem ao programa, que possam colaborar com vocês também nesse serviço? A gente está disponibilizando na homepage da Alerj, né, dicas, orientações que vão ser colocadas lá, sempre num linkzinho, informações sobre as palestras, sobre as reuniões, os bate-papos, e a casa vai estar sofrendo algumas mudanças com relação a isso. A gente vai estar colocando nos corredores planos de escape, com mapinha, com as vias, então as pessoas vão notar que está começando a modificar um pouco o procedimento em termos de segurança na casa. Então essa troca de informações, essa aproximação do público interno com a gente da Brigada é fundamental para dar essa segurança para as pessoas, aqui, tanto no público interno quanto no público externo.